Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós viemos nesta sexta-feira abençoada, mais louvamos Deus, mais louvor, mais uma oração no seu coração. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nos abençoando grandiosamente neste dia de hoje. Amém, princesa? Amém, glórias a Deus. Aleluia. Então, feliz sexta-feira para todos que estão nos assistindo em nome de Jesus e que a paz de Cristo esteja com todos. Amém, meu amor? Amém, glórias a Deus. Então, peço que os irmãos me acompanhem aqui na Bíblia Sagrada, Velho Testamento, aqui em Isaías capítulo 88, a partir do versículo 1. Amém? Amém. A palavra de Deus nos fala assim, glórias a Deus. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Amém? O rei Ezequias, nós recebemos uma profecia de Isaías, o profeta Isaías. Ali Deus falou através de Isaías para o rei Ezequias que ele morreria, que ele tinha que colocar a sua casa em ordem. A profecia que Deus tinha dado para ele é para que ele viesse a morrer, amado, para que ele não pudesse mais ficar nesta terra. Amém? Aquilo que Deus tinha falado que ia acontecer na sua vida, que ele perderia a sua vida. Amém? Olha o que continua a palavra de Deus. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Amém? Aqui fala, aqui em Isaías capítulo 38, no versículo 2, glórias a Deus, orou ao Senhor. A palavra vai nos dizer lá em Reis, 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, a palavra nos diz: ao Senhor ser servido e te lembrar de que andei diante de ti em verdade, assim diz o rei Ezequias. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, ser servido te lembrar que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. O que Ezequias aqui, o rei Ezequias falou? Ele orou ao Senhor e lembrou ao Senhor e disse: andei perfeito nos teus caminhos, fiz o que era reto. Falou para o Senhor: me dá mais uma chance, Senhor, por favor, eu não quero morrer com essa enfermidade está me levando à morte. A palavra nos diz que era uma enfermidade mortal, não tinha mais como ele sobreviver, mas ali ele mudou toda a situação. Olha que bênção de Deus, oh glórias, aleluia. Ele disse ao Senhor: lembra-te, peço que diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. O que ele quis dizer? Lembra, Senhor, lembra que eu já fiz muitas coisas de acordo com a tua vontade, que eu era reto aos teus olhos, Senhor. Sou um ser humano, de repente eu me perdi no meio da caminhada. Quantas vezes nós se perdemos, não é, amados? Quantas vezes nós se afastamos do verdadeiro caminho, às vezes até por dar ouvido àqueles que se diz profeta de Deus, servo de Deus, que às vezes pregam uma palavra que não é de acordo com a vontade do nosso Deus, e às vezes nós se perdemos, amados. É verdade. Às vezes até mesmo pela vontade de agradar a nossa carne, né? Queremos viver naqueles manjares que Satanás nos oferece, o mundo nos oferece. Às vezes parece que é difícil estar na presença de Deus, não é, meus amados? Às vezes parece que o mundo nos oferece algo melhor, nós ficamos ali prendidos na presença de Deus. Por que nós temos só limite quando estamos com Deus? Quando nós não estamos com Deus, estamos no mundo, não tem limite, podemos fazer o que queremos. Quantas vezes, amados, a gente não pensou assim e não desagradou a vontade do nosso Deus? Quantas vezes Deus já nos perdoou, de repente tinha, né, uma doença para ser lançada sobre a nossa vida, até mesmo para nos tirar a nossa vida, e nós ali se arrependendo e pedimos perdão, clamamos a Deus, e Deus retirou aquilo até mesmo sem nós saber, amados. Quantas vezes Deus que de repente tentou, né, já tira os seus pensamentos, vão encurtar a vida desse servo, porque ele não está de acordo com a vontade, e nós às vezes ali no nosso coração partindo: eu estou errado, eu tenho que mudar, e aí de repente, na última chance ali no nosso pensamento, no nosso coração, nós clamamos ao Senhor e Deus nos perdoou, e nós nem ficamos sabendo, amado. Quantas vezes passamos por situações de acidente? Eu mesmo já passei por situações de acidente, de um carro vir dar no meio do meu carro, e Deus me protegeu. Quantas vezes de repente eu não estava de acordo, que não era a vontade de Deus, e Deus me protegeu, porque ali no fundo Ele conheceu meu coração, Ele conheceu meu futuro e sabia que um dia eu serviria a Ele de acordo com a sua vontade. É assim na sua vida, amado. Quando nós estamos no erro, às vezes estamos no pecado, às vezes não conseguimos enxergar um palmo diante do nosso nariz, porque quando nós estamos no pecado, estamos nos erros, estamos seguindo o próximo, estamos seguindo aquele que está lá na rua, aquele que está maldizendo a obra de Deus, que está fazendo tudo que agrada a sua carne, e nós estamos pensando: por que está tudo certo com o ímpio? Por que o ímpio está vivendo bem e nós não? Por que o ímpio pode fazer o que ele quer e nós não? Por que o ímpio pode ir para todo que é lugar, né? Pode fazer o que ele quer e nós temos que ficar aqui reprimidos? Mas nós somos escolhidos separados, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, somos remidos por Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo nos chama e nós escolhemos estar, entregar o nosso livre nas mãos do Senhor, nós temos que mudar. De algum jeito nós temos que mudar, amado. Nós não podemos ser igual àqueles que são do mundo, ou até mesmo quando nós éramos do mundo. Algo mudou dentro de nós. O Senhor fala que quando nós convertemos para o Senhor, se batizamos, aí nós deixamos o nosso velho, nós temos que nascer de novo. Esta é a palavra do Senhor. E olha o que o Senhor vai falar para ele:
Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Em nome do Senhor. Aleluia. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias. Olha só, a palavra nos diz lá em Reis que Isaías nem tinha saído, o profeta Isaías não tinha saído ao meio do pátio. Deus falou com ele: volta lá, porque eu ouvi a oração do rei Ezequias, eu ouvi a oração que é sincera. E ali Isaías voltou lá, porque o profeta ele é mandado por Deus. Deus que fala para ele: volta, não volta, ele tem que voltar. Ele tem que obedecer. Assim é um profeta, um servo do Senhor, e ele teve que voltar lá. E ele falou para ele: olha só, então veio a palavra do Senhor em Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, o rei Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e vi a tua lágrima, eis que acrescentarei 15 anos na tua vida. Aquilo que era o fim, aquilo que era a morte, que morte existe para Deus não existe morte, Deus é o dono da morte, nada acontece sem a permissão do nosso Deus, amém? O diabo não pode se movimentar, fazer nada contra você, um subordinado de Deus. Se Deus dizer assim, ó, não vai fazer, ele não vai fazer. E é assim que vai acontecer. Mas para isso nós temos que ser fiel a Deus. Para isso nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Porque voltar ao primeiro amor. Quantas vezes nós já não perdemos o primeiro amor? Quantas vezes nos afastamos do Senhor? Quantas vezes não procuremos mais aquilo que está no mundo, a vontade da nossa carne, dos nossos olhares, aquilo que todo mundo quer? Queremos às vezes achar que estamos na presença de Deus, estamos oprimidos pela palavra do Senhor, porque não podemos fazer nada, e aí que nos afundemos, aí que nós caímos, porque a hora que a doença bater na tua porta, a hora que você estiver doente, a hora que você estiver necessitando de algo, estiver passando por uma tribulação, quem vai te ajudar? A não ser o nosso Deus que está no céu, a não ser Jesus Cristo que morreu por nós, amém? E assim diz a palavra, que 15 anos Deus acrescentou na sua vida, amados. E aqui termina a minha palavra. Eu creio que os irmãos devem ter entendido o que Deus ministrou ao meu coração, amém? Amém, amados irmãos? Então talvez você esteja confuso, sem entender o porquê você está passando por essa enfermidade. Aleluia. Porque esta luta chegou na sua porta. Porque você não viu quando se desviou, você não viu quando caiu, você não viu que estava se afastando da presença do Senhor. Então você não entende como as coisas não estão dando certo na sua vida, como que essa enfermidade chegou na sua porta de repente. Como que isso aconteceu, como que o seu filho entrou nas drogas, como que a sua filha vive absolutamente neste mundo perdido, e você não entende, mas o Senhor quer falar contigo em nome de Jesus, amém? Você não entende como o projeto não aconteceu, tanto você chorou e Deus não respondeu, era Ele trabalhando no silêncio. Quase não suportava e até pensava em desistir, mas Deus te segurou para você não cair, te deu estrutura e um caminho para você seguir. Lembra quando se sentiu tão esquecido, a depressão te afastou dos teus amigos, e nem força você tinha para lutar. Mas escuta o que eu vou te falar, é Deus te escondendo, essa frustração é Deus te escondendo, tudo dando errado é Deus te escondendo, é Deus te escondendo, é Deus te escondendo. Quando você chorou foi Deus te escondendo, quando a porta se fechou foi Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda, Ele prova a tua fé, mas no processo mostra que contigo é. Deus vai cuidar de você, vai cuidar de você, e todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você, e todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você, vai cuidar de você, e todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Só confia, amados. Glórias a Deus, amados. Então creia, meus irmãos, é um processo de Deus, meus irmãos. Muitas das vezes esse processo
realmente é muito dolorido, meus irmãos. Mas se nós permanecermos sendo fiéis ao Senhor, o Senhor estará com nós no processo e ainda nós receberemos a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Só temos que descansar e esperar. É difícil? É difícil, meus irmãos, esperar em Deus, meus irmãos. Nós que vivemos num mundo onde tudo é rápido, nós temos tudo com tanta facilidade. É difícil esperar, meus irmãos, mas que nós possamos ter essa virtude, meus irmãos, que esperar em Deus, confiar que tudo Ele fará em nossas vidas e que o tempo dele é perfeito, meus irmãos, e a vontade dele é boa, perfeita e é agradável. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença neste momento para te agradecer primeiramente por esta palavra ministrada ao nosso coração, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que é a luz para os nossos pés, Pai. É lâmpada que ilumina o nosso caminho, Pai amado. Muito obrigado, Deus amado, por esta palavra maravilhosa, Senhor Jesus. Que nós devemos voltar, Pai. Voltar ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras e não deixar que Satanás nos segue, Pai. Que ele nos ludibrie, Senhor Jesus, venha nos afundar, nos destruir, Pai. Nos deixando, Pai, enganados, andando enganosamente por este caminho escuro, por este caminho tenebroso, por este caminho de trevas, Pai amado. Que o Senhor, Deus poderoso, Deus eterno, venha, Senhor Jesus, abrir a nossa visão espiritual, Pai. Para assim, Pai, nós entendermos, Pai, quando é e quando não é do Senhor, Pai amado. Nós temos que abrir a nossa visão espiritual, Pai. E nós só seremos, Senhor Jesus, libertos verdadeiramente, conhecendo o Senhor. Por isso agradeço por esta palavra, a qual nós conhecemos o Senhor dia a dia, o Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus misericordioso, que apesar de nossas falhas e pecados, se nós nos arrependemos de todo o nosso coração, Pai, se nós, Senhor Jesus, às vezes não tendo palavras, Pai, entramos na Tua presença em lágrimas, o Senhor compreende as nossas lágrimas, Pai. Este é o Deus eterno, poderoso, amoroso, misericordioso, que perdoa mesmo sem palavra, mesmo sem nós sabermos o que dizer no momento. Nossas lágrimas falam por nós e o Senhor nos perdoa, Pai, assim como o Senhor perdoou o Teu servo, Pai. Eu creio que o Senhor está alcançando muitas vidas e assim perdoará também, Pai, pessoas que estão no mesmo estado, Pai, que este homem, Pai, da palavra, Pai, que está no estado, Pai, que só esperando a morte, porque a enfermidade veio, esta enfermidade, Senhor Jesus, veio para a morte, Senhor Jesus, para destruir, Pai, mas o Senhor, Deus eterno, tem grande misericórdia e perdoará o coração desta pessoa, suas iniquidades, seus pecados, e em nome de Jesus sarará, Pai, e viverá, Senhor Jesus, essa pessoa para a honra e glória do Teu nome santo, Pai, para dar testemunho de quanto o Senhor é bom e misericordioso, Senhor Deus. Então eu entrego este meu irmão, esta minha irmã, que estão passando, Pai, por esta enfermidade, Senhor Jesus, esta enfermidade, Senhor Jesus, que veio para destruir, Pai amado, mas a última palavra ainda vem do Senhor, Pai, ainda vem do Deus que criou os céus e a terra, Pai. Por isso confiamos e cremos no Senhor, Pai, que tudo sabe, Pai, que tudo vê, que tudo pode, Pai amado, está nas Tuas mãos, nossas vidas, Pai, o nosso livre-arbítrio, e nós nos rendemos aos Teus pés, seremos submissos ao Senhor, Pai, na certeza que o melhor do Senhor fará por nós, e que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, por mais que doa em nós, Pai, continuaremos sendo fiéis ao Senhor, Pai, continuaremos, Senhor Deus, sendo tementes a Ti, obedecendo e respeitando ao Senhor acima de todas as coisas, Pai amado. Muito obrigado, Deus querido, e que este meu irmão e esta minha irmã possam crer nesta palavra, Pai amado. Então peço que o Teu Espírito Santo entre nos corações, Pai, em nome de Jesus, venha entrar nos corações, convencendo do pecado e da justiça e do juízo, Pai amado, e no dia que ele venha entender esta palavra e venha aplicar em suas vidas preciosas, Pai, e venha, Senhor, abrir os seus olhos, Pai, o mais rápido possível, Pai, venha abrir os seus olhos antes que seja tarde demais, Pai amado, e que o Senhor, assim como demonstrou misericórdia para com este homem, venha demonstrar misericórdia para com estas pessoas que estão agora rendidos aos Teus pés, Pai, realmente estão arrependidos e amargamente, Senhor Jesus, pelo que fizeram de errado, Pai amado. Então, Deus amado, eu Te entrego estes meus irmãos, todos eles, e até estes que ainda não têm Seu único e exclusivo Salvador, Pai, em suas vidas, Pai, eu entrego eles nas Tuas mãos. Porque o Senhor, Pai, sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, amor? Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Amém.